Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer, mais uma vez, ter você conosco aqui em nossa EBD na web. Estamos começando os comentários de uma nova lição, a quarta do trimestre, quarto trimestre de 2016. As lições que são publicadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E a lição desse trimestre tem por tema o título O Deus de Toda Provisão. O subtítulo da revista traz o seguinte título: Esperança e Sabedoria Divina para a Igreja em Meio às Crises. O comentarista da lição é o pastor Elianai Cabral. Estamos aqui com a presença do pastor João Barbosa, que tem participado sempre conosco, e o presbítero Sóstenes Moura, e cooperam aqui juntamente com a superintendência da Escola Dominical. E vamos falar hoje da lição 1, mas antes de falar a lição 1, eu quero só explanar aqui o sumário das lições que iremos estudar durante esse trimestre. A primeira lição fala sobre a sobrevivência em tempos de crise. A segunda lição, a lição número 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. A lição 3, Abraão, a esperança do pai da fé. A lição 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício. A lição 5, as consequências das escolhas precipitadas. A lição 6, Deus, o nosso provedor. A lição 7, José, fé em meio às injustiças. A lição 8, Ruth, Deus trabalha pela família. A lição número 9, o milagre está em sua casa. A lição 10, adorando a Deus em meio à calamidade. A lição 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. A lição 12, sabedoria divina para tomada de decisões. E a última lição, a lição 13, fechando assim o trimestre, a fidelidade de Deus. Hoje vamos dar início a essa abençoada temática com a lição O Deus, a sobrevivência em tempos de crise. Eu queria já ir para o comentário da lição, pedir ajuda ao pastor João aqui e ao nobre companheiro presbítero Sóstenes, para falar sobre esse contexto de crise, pastor João. Explica para a gente, por gentileza, o que é crise afinal? Olha, eu gostaria de primeiro agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pelo que Deus tem feito na minha vida. Agradecer também ao nosso pastor, à superintendência da EBD, finalmente a todos aqueles que têm nos ajudado no caminhar. Mas eu gostaria de falar de crise, uma palavra que eu não gosto. Eu não gosto dessa palavra, crise. Se eu pudesse, estaria escrevendo, não a crise. Mas eu gostaria de ir para o contexto da lição, que o comentarista, ele faz uma transversalização da lição para essa questão das crises que atravessamos no momento, porque a lição nos fala na realidade de Abacuque. Abacuque foi um profeta que viveu ou profetizou no início da crise que veio sobre Judá. Ele viveu numa época de muitas crises políticas e sociais e espiritual do seu tempo. A nação do norte, Israel, as 10 tribos tinham ido para o cativeiro, as sírios. Mas o grande império assírio fora fragorosamente derrotado no ano de 612 pelo Império Neobabilônico, que estava novamente ressurgindo. E Abacuque contemplava tudo isto e sentia, porque com tudo que acontecia, os homens de Judá
a liderança, tanto a liderança política como a eclesiástica, nada faziam para que o povo de Deus pudesse ser livre das garras do rei da Babilônia. Existia uma certa omissão, pastor João? Total. Eles continuavam mergulhados na idolatria e em outras práticas abomináveis e condenadas por Deus. E buscava socorro do Egito. Veja só que situação difícil, buscar socorro do Egito. E o faraó Neco, que já tinha tido uma vitória sobre Josias, o piedoso rei Josias, foi derrotado em 605 por Nabucodonosor, que quando voltou da vitória sobre os egípcios, seguiu em direção a Jerusalém, onde ele levou um grupo de cativos de Judá, entre eles Daniel e seus amigos. Antes disso, Abacuque perguntava a Deus, porque Abacuque foi um profeta que não teve uma mensagem para o povo. Foi diferente. A mensagem de Abacuque não foi para o povo. Foi uma espécie de diálogo entre ele e Deus. Por que Deus permitia que Israel, que Judá continuasse cometendo tantas abominações? E nada Deus fazia. Ele indagava a Deus sobre isso? Ele indagava a Deus sobre isso. E Deus responde a Abacuque que ia castigar Israel. E que Babilônia era justamente um instrumento pelo qual Israel seria castigado. A situação tornou-se mais difícil para Abacuque. Ora, Senhor, como é que o Senhor me diz que Israel está ruim e o Senhor vai castigar Israel? E usa uma nação pior do que Israel, do que Judá. Ele não entendia, né? Não entendia isso aí. Foi difícil, ele sofreu muito ao ter conhecimento de que o instrumento que Deus usaria para castigar Judá era a Babilônia, que era infinitamente pior do que Judá. Essa pergunta ele fez a Deus. Mas finalmente Abacuque entendeu, deu uma mensagem que você vai encontrar no capítulo 3, quando ele fala de Deus de uma forma nunca vista. Né? Ele fala no início do capítulo 3 e no fim ele termina com aquele cântico conhecido, que ele diz no capítulo 3, versículo 17 e 18, e encerrando com o versículo 19, que é uma coisa extraordinária. Poético, né, pastor? É poético, exatamente. É poético. Pastor, o senhor acabou de trazer uma aula para nós do contexto a qual Abacuque vivia. Isto. Né? Um contexto que expressa a crise em si. E foi analisando esse contexto da crise espiritual que eu acredito que foi isso que motivou o comentarista nesta lição, quando ele fala das crises que nós passamos em nossos dias aqui nesse país. E a sobrevivência em meio a elas. Né? E a sobrevivência em meio a essas crises. Vamos lá, o senhor falou, se eu transferir aqui a pergunta para Sóstenes, mas o senhor já vai pensando nisso também. Sóstenes, como você entende a crise? O pastor falou do contexto de Abacuque, mas a crise no contexto, na tua opinião? Geral. Bem, o próprio comentarista da lição, o pastor Elienay, ele se encarrega em trazer um conceito de crise, inclusive no livro, que é mais extenso do que esse resumo que nós temos nas lições semanais, né? Ele apresenta o conceito dizendo que crise é um quadro de declínio, de incerteza, de vacilo, de frustração, né? Todas as vezes que alguém tem esperança em algo e encontra resistência, e essa resistência dá cabo de barrar realmente, de impedir o avanço daquele desejo, daquele anseio esperançoso, nós vemos um quadro de crise. Todas as vezes que alguém está no ápice, e só há ápice porque há vale. Então nós não podemos negar a existência das crises, mesmo como crentes,
como salvos em Jesus Cristo. O pastor mencionou que não há crise, mas eu entendi, né? Não ao fato da crise, da existência, mas ela existe, ela há, mas nós não queremos assimilá-la, nós não queremos vivenciá-la, né? E infelizmente a crise ela é real, a crise é constante na história da humanidade, é constante inclusive na história da própria igreja, seja no plano universal como no plano local. Todas as igrejas, todas as congregações passam por momentos de crise e os crentes, sem exceção, em todas as épocas e em todos os lugares, também passam por momentos de crise. Até porque só reconhecemos que os bons momentos com Deus e só reconhecemos os bons atos da parte de Deus, as bênçãos, quando nós vivenciamos as decadências, os períodos de decadência, os períodos, assim, por que não dizer, de crise, né? A crise até nos ajuda a nos situarmos, né? Nós temos, assim, aquele efeito do choque, é uma terapia de choque, mas ajuda o crente. E, quando bem encarada, o crente percebe que é um momento para buscar mais e melhor a Deus, porque Deus tem um caminho. Isso é até um termo que se usa muito na área da psicologia, que é resiliência, né? Que essa capacidade de passar por dificuldades, por lutas, por crises, suportar, né? Qualquer tipo de aflição, né? E passar ileso, né? Se reerguer de novo. E criar alternativas ou verificar as alternativas existentes, as saídas. Quando não é uma porta larga, é pelo menos uma janela, mas tem uma saída, escape, né? Deus Tem um escape. Você concorda, pastor, com o presbítero Sóstenes? Plenamente. Só quero fazer uma ressalva. Sim. Eu expressei que eu não gosto dessa palavra crise. É verdade. Não gosto. E nem gosto dela quando se torna uma realidade. É terrível. É verdade, pastor. Só te falou algo interessante, que ele citou o comentarista acerca das frustrações que são geradas, né? Em meio às vezes está vivendo um momento de ápice, né? E de repente sobrevém por inúmeras causas uma dificuldade, né? Isso pode gerar frustrações e depressão, né? Crise, ela gera muitas coisas. Mas na lição 1, no primeiro tópico, me apeguei a algo que me chamou a atenção. Como ele disse, em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, temos a tendência de sempre culpar alguém. Ele usa o exemplo de Adão, né, quando foi indagado e questionado por Deus. Tem que ter humildade, Sóstenes, para reconhecer esse momento de crise, porque a gente percebe já na queda da humanidade, ali com Adão e com Eva, essa transferência de culpa, né? De responsabilidade. Eu já vi até sermões, né, e estudos falando sobre a síndrome de Adão, né? Se sempre transferir a culpa, né? E alguns dizem que essa síndrome, o ser humano, é comum ele ter, né? Transferir a culpa para o outro, para qualquer outro tipo de coisa, né? É preciso de humildade, Sóstenes, para poder compreender que a crise é uma realidade, está aí diante de nós. É preciso humildade, é preciso realismo, porque há aqueles que se iludem, né? A dificuldade está à porta, ele está com o pé à beira de um grande precipício, mas finge que aquilo não existe, diz para si mesmo que não existe e acaba caindo num terrível futuro, né? É um dilema grande, mas o homem, ele tem uma grande característica. Quando as coisas vão bem, ele chama a atenção para si mesmo e responsabiliza-se porque as coisas estão bem. Mas quando as coisas estão mal, ele procura imputar, procura culpados, imputar a culpa, a responsabilidade sobre outros. E o crente, principalmente, precisa reconhecer quando a culpa é dele. Porque, às vezes,
a própria pessoa gera a dificuldade e a crise na sua vida. Logicamente que isso nem sempre acontece. E nós percebemos ao longo do estudo da própria lição deste domingo, né? Nem sempre. Há crises, há dificuldades que independem da vontade do homem, independem da sua atitude, da sua ação. São coisas devido a um fato maior, a casos fortuitos, tragédias. Deus, às vezes, provoca a crise sobre aquilo que ele tem o comando pleno, que é sobre a criação. Quando não é sobre algo que Deus provocou, o homem tem sim que ter a humildade para reconhecer, né? Que algo que ele criou. Embora também devemos reconhecer que nem sempre alguém sofre necessariamente por algo que ele mesmo criou. Às vezes sofre por um pecado, por um erro de outras pessoas. Poderíamos até dar um exemplo. Alguém que vem caminhando corretamente, regularmente em uma calçada e é atropelado por um carro, com um motorista bêbado que sobe a calçada, bem, ele não teve culpa alguma. A culpa foi do outro, mas ele sofre por culpa de terceiros. Sofre a consequência, mas há aquele que atravessa fora da faixa de pedestre, fora do sinal verde para pedestre. Então, ele cria a situação de constrangimento e de pesar para si mesmo. De que forma o senhor entende isso que o comentarista fala do início, trazendo o exemplo de Adão e Eva, essa síndrome de transferir culpa? Como é que o senhor enxerga isso e o porquê disso, pastor? Isso é próprio do homem. Ninguém assume o erro. O certo, existe empurrões, briga, etc. Todo mundo fez o certo. O errado, não aparece o dono. Isso acabou de falar, está amalgamado na alma do ser humano. Esse primeiro ponto da lição, ele é rico nesse aspecto de ele analisar esse processo da crise que a queda do homem provocou na criação. Foi uma crise que, além do homem cair da presença de Deus e tornar-se culpado perante Deus e ficar sujeito a todo o mal possível, que ele atingiu o seu corpo, alma e espírito. Se não bastasse, ela foi extensiva às obras da criação. A Bíblia diz que a natureza geme e está como que com dor de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus, conforme Paulo expressa na sua carta, no capítulo 8 de Romanos. Então a consequência claro, vai além do indivíduo, né? Vai muito além. A natureza em si, ela sofre as consequências da desobediência do homem. O segundo ponto, o subponto, do primeiro ponto da lição, diz assim: uma sociedade em crise, com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se universal, ou seja, o homem criou suas divindades, seus deuses, para adorar em lugar de Deus. E na proporção que os anos passam, como diz, parece não haver limites ao adultério, à fornicação, à prostituição, finalmente a todos os chamados pecados sexuais. Isso de uma forma terrível. E essa geração, diz ele aqui, assemelha-se muito àquela geração dos dias de Noé. Porque o pecado se alastrou tanto naquele período, a ponto de Deus preferir destruir, acabar com aquela geração, poupando uma família. Em outras palavras, fazer um recomeço, né? Fazer um recomeço, porque as coisas estavam muito difíceis. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos, como crentes em Cristo, estar conformados com essas crises espirituais que existem aí, principalmente o que assola o nosso país, uma crise
espiritual, moral e econômica. A ética, os tratados de ética foi literalmente rasgado e jogado no cesto do lixo desse país. É o que a gente está vendo. Então, essas lições ela vem com o objetivo de ajudar a resgatar esses princípios fundamentais da fé cristã. Aí eu quero parafrasear o que Deus disse a Abacuque, que o justo pela sua fé viverá. Se me permite, essa fala do pastor João, ela é interessante, porque me veio à mente o seguinte: em períodos de crise, é comum que as pessoas recorram a todos os tipos de meios que dispõem. E alguns, mesmo sabendo que alguns meios não são bem encarados por Deus, mas ainda assim, por considerá-los como meios que trazem a satisfação em momentos de crise, eles se utilizam desses meios. E eu acredito que veio em boa hora o próprio estudo em si, passar todo o trimestre analisando essa questão, porque vai haver a oportunidade de se resgatar na igreja, de se fortalecer na igreja, algo que ela já conhece, que até já vivencia, mas que é manter-se firme diante de Deus, mesmo diante de grandes calamidades, quaisquer que sejam. Sejam calamidades que independem da ação do homem, como eu já falei, né? Ordem natural, né? Que às vezes é Deus provando a fé do seu povo, ou é Deus agindo em castigo ou cumprindo as suas promessas para tempo de fim de criação das coisas que nós conhecemos em Apocalipse relatadas, mas às vezes também é Deus dando condições para que o seu povo perceba, encontre um caminho de se aproximar a Ele. É um método, né? É um método utilizado. Deus se utiliza várias vezes desse método, né? Atraindo o seu povo, e nós percebemos, inclusive, já no livro do Êxodo, Deus chama o seu povo para o deserto. E o deserto, em toda e qualquer cultura, é identificado como um ambiente extremamente desagradável. Há aqueles que sobrevivem ali, mas é desagradável. E Deus atrai para o deserto exatamente também na intenção de atrair para si, espiritualmente, aquelas pessoas, aqueles corações. E nós temos essa oportunidade. Agora, nos utilizando, logicamente, dos devidos meios, né? Porque às vezes nós temos alguns objetivos, bons objetivos, mas nós nos utilizamos dos instrumentos errados, né? Justificando a dificuldade, a crise, em detrimento da fé. E isso é um risco que nós corremos. Muito grande. Pastor, é interessante que o pastor citou as características da sociedade antes do dilúvio. E que se iguala, e o comentarista fala muito bem isso no primeiro tópico, se iguala às características da sociedade atual. Agora, pastor, Deus ali mandou o dilúvio, mandou a água, né, as águas, e Noé passou por aquilo com a sua família na arca. A pergunta é a seguinte, pastor: por que a sociedade pós-dilúvio se foi melhor do que a sociedade antes do dilúvio? Por quê? Se não, por quê? A sociedade pós-diluviana não foi nada melhor. Pouquíssimos anos. Se eu fosse ter que dar um tempo, eu diria assim, que não chegou a uma década. Porque o tempo que Noé plantou uma vinha, né, e que ela cresceu, e que produziu o vinho, o fruto, e ele fez o vinho e bebeu. Se embriagou. O patriarca Noé foi o primeiro que pecou. Ele se embriagou. Ficou literalmente despido diante do filho mais novo, que era o Cã, que zombou dele. E o Sem cobriu-se com a capa para não ver a nudez do pai, e cobriu o pai, o que
despertado do vinho, ele procurou amaldiçoar o filho, mas Deus não deixou. No capítulo 8 do Gênesis, diz que Deus, quando veio, abençoou a Noé e a seus filhos. Então a bênção de Deus estava sobre os filhos de Noé. Quando ele tentou amaldiçoar, a bênção caiu sobre o neto. Ele queria amaldiçoar o filho, mas amaldiçoou o neto. Maldito seja Canaã. Não Cã. Porque aquele Canaã estava com a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas aquela geração, todo o pecado que tinha antes, passou incólume. Por quê, pastor? Pelas águas julgadoras do dilúvio. Porque o germe do pecado, como um parasita que se aloja no corpo do homem, do pecado é pior porque é na parte espiritual. A água não destruiu, né? Não pôde ser destruída. Então, é uma coisa que só o sangue de Jesus consegue mudar. E com a queda do pai, com a prevaricação do patriarca, observe os senhores que depois daquele evento do capítulo 9, ele não é mais mencionado. É como se Deus passou a tratar com Sem, não mais com Noé. Deus não trata mais com ele a partir dali. Ele perdeu a liderança, inclusive. Passou para o seu filho, o Sem, que foi o cabeça, em certo sentido. E não teve mais filho depois do dilúvio. O Noé. Seus filhos, sim. Seus filhos, sim. Observe bem que todos os pecados anteriores renasceram novamente, vieram à tona depois de uma forma ainda mais perversa. Até porque, segundo acredita-se, o antediluviano não era idólatra no sentido lato da palavra. E o pós-diluviano tornou-se idólatra. Criaram seus deuses, não precisamos de Deus. Isso é uma crise. Pastor, se tornou uma sociedade ainda mais pervertida? Muito mais pervertida do que aquela de antes. E porque o pecado ele vai se multiplicando até chegar a um ponto do que disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E fala até de uma espécie de abreviação, digamos assim, do tempo, em benefício dos escolhidos, para que não fosse todo estragado na avalanche terrível do pecado. A crise espiritual, ela traz crise moral, na ética, e comumente vai para o lado financeiro também. Todos sofrem com isso. Mas os governantes, aqueles que provocam, procuram sempre encontrar o meio, até quem culpar por isso. Muito bom comentário do senhor, pastor. Louvo a Deus pela sua vida. Sóstenes, dentro desse tópico, do terceiro tópico, na verdade, eu queria saber o seguinte: quais eram as crises, né, e os conflitos que existiam na época de Jesus? Falasse um pouco. E na época da igreja primitiva em si, né? Basicamente os mesmos de hoje, né? Em todos os âmbitos existe a possibilidade de haver crise. Na política, economia, finanças, a familiar, espiritual, moral. E no tempo de Jesus nós percebemos nos relatos dos evangelhos que era um período de intensa crise, de todos os âmbitos. A crise política é uma constante tensão entre aquele governo, embora judaico, estabelecido ali em Jerusalém, e do meu, na verdade, né? Que o Herodes já não era tão judeu de sangue, mas estabelecido pelo Império Romano, os representantes romanos, o fato de aquela área da Palestina ter sempre uma relevância muito grande como uma ligação África, Ásia, Europa, um local de passagem. Ali nós verificamos que há tensões políticas, militares, crises
financeiras, econômicas. Nós vemos muitos relatos, encontramos muitos relatos nos evangelhos de pessoas doentes, de pessoas extremamente pobres, de pessoas que necessitavam da ajuda de terceiros e, devido a isso, mendigavam. Não eram poucos os mendigos, então nós identificamos uma crise séria nesse sentido. Identificamos uma crise religiosa, moral, espiritual, inclusive eclesiástica, porque eclesiástica no sentido lato, mais extenso da palavra, né? Porque ali o sacerdócio estava decaído. O sacerdócio de Jerusalém estava decaído. E Jesus vive exatamente nesse meio e busca e realmente consegue ser uma grande luz nessas densas trevas, né? Ele é um exemplo a ser seguido. Como o senhor entende, pastor, essa crise, ou as crises que Jesus vivenciou ali? E quais ensinos para cada um de nós que ele traz? Quando você lê o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus estabelece os parâmetros da nova vida, do novo tempo, a ser seguido. Se alguém seguir os ensinos desses 3 capítulos, que a multidão estava ali e mais próximo dele, os discípulos, e ele em cima daquela pequena montanha, ensinando ao povo. Isso levou horas, a quem diga que foi questão de dias. E o povo lá. Mas no fim do capítulo 7, diz que o povo se maravilhava da sua doutrina, porque ele ensinava, não como os escribas, mas ensinava como tendo autoridade, ou seja, era extremamente agradável ouvir Jesus. Então, a crise existia, mas Jesus agia e ensinava como se as coisas estivessem em estado normal. Para Jesus, a crise existia, mas a crise não o envolvia. Acho que é esta lição que os crentes em Cristo devem observar. Está aí a situação, o estado caótico, tudo quanto é ruim está aí ao nosso redor. Mas precisamos estar tão ligados nos céus que não ouvimos o barulho ao nosso redor. É possível uma pessoa dar um grito e o outro não ouvir, porque ele está pensando em outra coisa. Não é isso? É justamente isso. Se eu estou ligado com Cristo, mas eu sei que ao meu redor está tudo se acabando, mas eu estou seguro. Não é sem razão que o salmista dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente dirá: o Senhor meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, sigamos aquilo que Deus disse a Abacuque 2:4: o justo pela sua fé viverá. Glória a Deus. Sóstenes, falamos aqui de Jesus e a igreja primitiva, em meio a tanta perseguição, né, no início da igreja primitiva, como a igreja vivenciou essas crises? Quais seriam as atitudes dos cristãos primitivos naquela época? Sem dúvida. Qual foram, né? Sem dúvida, o período da igreja primitiva foi de grande dificuldade, né? As perseguições eram constantes. Naquela época, matar alguém era ainda mais comum do que hoje e até aceitável. As razões, inclusive, eram dadas até pela própria religião judaica. Podia-se perseguir e matar todos aqueles sectários do judaísmo. E os crentes primitivos sofreram muito. Mas nós vemos os relatos bíblicos de que eles resistiam confiando em Deus. Resistiam através do poder da oração.
Nós encontramos em Atos dos Apóstolos momentos em que apóstolos estão presos e Deus dá o livramento. O apóstolo Pedro, por exemplo, há uma intervenção direta da parte de Deus com o envio de seus anjos para libertá-lo, enquanto a igreja orava. Nós percebemos nas cartas paulinas e no próprio relato de Atos, né, naquela história das viagens do apóstolo Paulo, que a igreja confiava bastante na oração e praticava bastante a oração. E eu creio que fica o exemplo e é lançado o desafio para os tempos de hoje, para a igreja de hoje, confiar mais em Deus e buscar uma relação de intimidade com Ele através da oração e do louvor ao seu nome. Enquanto eram dispersos, Atos dos Apóstolos se encarrega em dizer que enquanto eram dispersos, eles pregavam o Evangelho, davam a manifestação do poder de Deus através da sua vida, das suas ações, e muitos se rendiam aos pés do Senhor, inclusive altos sacerdotes, escribas, altos oficiais romanos, pessoas de várias culturas eram alcançadas por aqueles crentes, pela mensagem de Jesus Cristo, mesmo em momento de crise. Deus ajuda a vencer. Glória a Deus. Pastor João, Sóstenes falou da perseguição e dessas características da igreja primitiva. Mas percebemos também, só para acrescentar a fala de Sóstenes, em meio a essas perseguições, os irmãos se ajudavam naquela época. Mutualmente. Eu queria que falasse um pouco disso, pastor, porque hoje vivemos uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais pensando em si, né? Se reservando e se fechando. Quais os exemplos nesse sentido que a igreja primitiva nos traz? 2 de Atos dos Apóstolos é rico em nos mostrar como os crentes primitivos, nos primeiros 3 anos da igreja, como eles se comportavam. Diz até que eles não tinham nada em comum. Chegavam até a vender suas propriedades e deitar aos pés dos apóstolos a quantia exata. Se eu não quero nada, eu quero seguir a Cristo. Eu não digo que isso foi uma coisa das melhores possível. Alguns teólogos veem isso de uma forma que, porque quando todos deram tudo que tinha, todos ficaram sem nada. E precisou se trazer de fora para suprir, porque a fome era grande dos que ficaram em Jerusalém. E não se encontra algo daquilo na história da igreja, o que é mais importante. Não se encontra em nenhum período da história da igreja. A igreja ajudasse mutuamente um ao outro, isso existiu em todas as épocas, principalmente nos períodos críticos, como nos dias atuais. Eu posso contar que há poucos dias o Recife e Olinda, principalmente, foi tomado pelas águas da chuva. E os canais que não suportam as águas, entulhado pelo lixo, invadiu as ruas e casas ficaram cobertas. E irmãos que eu conhecia perderam tudo que tinha. Saíram, mal conseguiram tirar os documentos. Mas eu vi os crentes chegarem e doar tudo. Menos de um mês depois, aquelas pessoas que perderam tudo tinham conseguido tudo de novo. E isto foram os irmãos que fizeram. Não houve campanha de governo, de político, isso ou aquilo. Foi a igreja local que se reuniu e supriu a necessidade dos irmãos ali. Todos conheciam. Isso me marcou. Glória a Deus, João. Isso me marcou. Então, a igreja não tem amor, a igreja tem amor. É muito fácil ajudar, né, pastor, quando a gente está passando um momento bom, né? Exatamente. Isso, em qualquer aspecto que seja, mas você ajudar no momento de crise, estar vivendo a crise junto também é mais difícil. É como diz um texto que diz, um ao outro ajudou, agora diz ao companheiro, você se esforce. Não fique só esperando a ajuda de terceiro, né? Esforce também, faça alguma coisa, se movimente e ajuda
Vamos dar sim, que é um dever nosso, não podemos fugir disso. Se fugirmos, estamos cometendo um pecado da indiferença, Da omissão, né? da omissão, que podemos ser castigados por Deus mais tarde. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe o mal que há de vir sobre a terra. Então, sejamos solidários um ao outro, em qualquer situação de uma família, de uma igreja local que conhecemos, estendamos as mãos e ajudemos uns aos outros. É assim. Evangelho é isso. Evangelho é isso. E não fazemos para ser salvo, mas o fazemos porque somos salvos. O erro está em ajudar para ser salvo. Ajudamos porque somos salvos. É a lição de sobrevivência, né? Isso, né? Exato. Em todos os sentidos. Querido Sóstenes, o tópico 3 da lição fala sobre os tipos de crise, né? Crise política, crise econômica e crise espiritual. Gostaria que você comentasse um pouco sobre as características que o comentarista apresenta. O comentarista ele se utiliza de alguns relatos bíblicos, né? Algumas histórias já bem conhecidas da Bíblia, falando de tensões políticas que geralmente acarretam também tensões de dificuldades econômicas, ou as dificuldades econômicas são oriundas assim daquelas dificuldades das intempéries naturais, né? E ele cita também a espiritual. Não há dificuldade alguma para o povo brasileiro compreender esses 3 principais âmbitos de crise citados na lição. Até porque ainda estamos vivenciando momentos assim bastante trágicos, né? E danosos em decorrência de atitudes errôneas da liderança política, tanto na tomada de decisão, na condução do país economicamente, como na condução política. E isso, inclusive, é fruto da própria degradação moral que nós identificamos na sociedade brasileira, fruto já, filha da degradação espiritual. Não existe aquele que seja moralmente correto, íntegro, tendo o seu espírito imundo. Né? A imundície espiritual, ela é refletida em absolutamente todos os aspectos do homem, no seu falar, no seu acenar, no seu agir. Provérbios, inclusive, cita isso: os homens maus, perversos, eles acenam de tal maneira, eles olham de tal maneira, eles falam assim. Então nós identificamos tudo isso no Brasil, nos nossos dias. Identificamos isso na nossa rua e às vezes até bem próximo de nós. Mas nós somos convocados, conclamados a resistir. Para resistir à crise política, logicamente que se faz necessário que haja pessoas capazes para conduzir a nação. Pessoas dotadas de inteligência, de conhecimento, pessoas dotadas também de credibilidade da população. Para vencermos a crise econômica, se faz necessário que haja inteligentemente a condução da política econômica da nossa nação. E, logicamente, para que, tanto na área da economia como da política, tudo dê certo, embora a massa não seja de crentes, não seja de pessoas tementes a Deus, predominantemente, mas cabe ao crente essa responsabilidade de orar, de entregar a nação espiritualmente para Deus. Logicamente, nós não temos o poder de salvação sobre as pessoas, mas nós temos o poder de influência. À medida que oramos, à medida que invocamos o nome do Senhor, nós vamos sendo exemplos. Exemplos no âmbito espiritual, exemplo no trato em sociedade, que, como os senhores já falaram, essa cordialidade, esse trato, essa ajuda mútua, ajuda também ou contribui para a superação de dificuldades, de crises econômico-financeiras
E nós temos a responsabilidade de, à medida que oramos, ser exemplo na política. E quando eu digo política, eu não estou falando do partidarismo, eu não estou falando da eleição, mas eu estou falando da tomada de decisão consciente. Como cidadãos, né? Como cidadãos que nós somos, da atitude diária, da prática moral, da prática ética. À medida que nós agimos corretamente, nós vamos deixando as nossas pegadas, os nossos passos para que outros transitem por ali, né? Logicamente, essa é a grande dificuldade, até porque, embora sejamos salvos em Jesus Cristo, nós permanecemos ainda nessa natureza fraca, né? Nós ainda somos propensos ao pecado. E como eu até mencionei no início, o momento de dificuldade, às vezes, é quem dita quem realmente nós somos e o que pensamos e o que queremos, né? Verdade. Pastor, como o senhor enxerga esse ponto 3 da lição? Olha, no subponto 2, o último parágrafo do subponto 2 diz o seguinte: no Brasil, a crise que estamos enfrentando está diretamente ligada à crise política. Quer dizer, existe uma crise política, há uma ambição pelo poder, a ponto de o Congresso Nacional afastar uma presidenta eleita legitimamente, se foi entre aspas, Deus sabe, mas foi eleita. Quando contaram os votos, ela teve a maioria. Mas que o procedimento depois foi do pior possível, a ponto de o Congresso afastar. Isso é uma crise muito grande. São feridas abertas que vai levar tempo sarar, cicatrizar. Não é brincadeira, ela está sangrando. Aí diz assim: segundo alguns economistas, o Brasil não sairá da crise econômica se não resolver o problema da crise política. Se isso aqui for real, não é fácil a situação que a gente está vivendo. Somente joelho dobrado diante de Deus para mudar esse quadro. Porque Deus pode mudar. Em meio à crise não podemos desesperar nem nos entristecer. Precisamos orar, confiar no Deus de toda a provisão. Eu estava estudando uma palavrinha para fé no hebraico, é imunar. É imunar. Que significa firmeza e decisão. Convicção, né, pastor? É, convicção. É imunar. Uma decisão. Tem que se agir dessa forma. Com muita firmeza, com certeza, porque no meio desse caos moral, ético e espiritual, Deus pode levantar um homem que consiga colocar ordem na casa, sem, contudo, ser um ditador. Deus pode fazer isso. E se a igreja evangélica brasileira orar, Deus vai abrir essa janela e alguém vai enxergar um caminho para que essa locomotiva chamada Brasil possa se deslocar sem que esses carros venham a sair dos trilhos. Aliás, o atual presidente diz até assim: não me preocupo com os índices de aprovação do povo. Se eu tiver 5%, estou satisfeito, desde que eu consiga colocar o Brasil nos trilhos. Que Deus o ajude, que ele consiga fazer isso. Porque se fizer, ele entra para a história como um dos homens que deu rumo a essa nação, de 206 milhões de habitantes, quase 9 milhões de quilômetros quadrados, que se tornará, dentro de pouco tempo, o celeiro do mundo, porque tem terras de alta qualidade, como já dizia no descobrimento, uma terra onde se plantando tudo dá. Tudo dá. Não é verdade? Muito bem. Então, a gente está pedindo a Deus que isso aconteça. E que agora, no próximo, que agora Deus possa abençoar
as pessoas, principalmente os crentes e não crentes, que na escolha dos homens que vão dirigir o destino das cidades, possam fazê-lo de uma forma sábia, e os que chegarem lá não usufrua para si das benesses em detrimento do povo. Eu, pelo menos, como crente em Cristo, como pastor, como ministro de Deus, eu ministro uma bênção sobre esta nação. Amém, pastor. Para que Deus ajude. Eu quero ver o bem do Brasil. Eu sou um homem que eu quero ver o bem do Brasil, da melhor forma possível. Concordamos com o senhor, né, Sócrates? Exatamente. Inclusive, nos dotando da devida sabedoria para a escolha, né? Glória a Deus. Isso. Porque enquanto o senhor falava, eu ia refletindo aqui, há aqueles que se aproveitam muito da crise. E nem tudo o que é publicado ou falado realmente é a verdade, que nós devemos ter o foco, nós devemos ter bastante consciência dos fatos, dos reais fatos, das intenções das pessoas, porque há muitos lobos, nos momentos de crise, né? Há muitos lobos que vêm disfarçados de cordeirinhos, de ovelhas, e se aproveitam do momento, do temor das ovelhas, desse clima de hostilidade, e tocam ainda mais medo no meio do povo, né? E nós devemos ter esse cuidado para identificar. Amados, estamos nos momentos finais. Eu queria deixar vocês livres para deixar as suas conclusões. Sóstenes? Bem, eu lembrei, e eu falo isso rapidamente, de um peixe. Eu assisti a um documentário, um peixe no continente africano, que na época da estiagem, ele se atola na lama, e secreta, lança sobre o seu corpo um líquido, a secreção sai da sua boca e o envolve por inteiro. Feito uma enzima? É uma enzima, assim, substância, uma né? substância que é lançada, ele mesmo lança sobre todo o corpo, porque a lama só é lama porque ainda tem água, né? Ele ainda sobrevive, ele tem essa natureza, e ele lança sobre o seu corpo um líquido e pode sobreviver na lama, mesmo depois de ela já seca pelo sol, até 5 anos. Mas no advento das primeiras chuvas, quando a água bate na lama, vai derretendo aquela lama, ele que se alimentou daquela secreção que o envolvia, ele só espera a oportunidade da água que vem correndo, como um ribeiro, para novamente ser conduzido ao rio de origem, ou já viver naquele ambiente que a água caudalosa vai voltando a tomar conta do ambiente. E o documentário apresenta esse peixe como o maior exemplo de superação de crise, de dificuldade. Deus dotou esse animal dessa capacidade. Ele vive nesse ambiente hostil, sabe lidar com as situações. Deus também, ele nos ensina, ele dota o crente de conhecimento, de sabedoria, de meios que possamos, assim, vivenciar o momento de crise, de dificuldade e sempre percebendo a provisão de Deus na nossa vida. Pastor João. A Igreja Evangélica Brasileira, nos anos 60, meados dos anos 60, tinha grandes homens. Entre eles, tinha um pastor chamado Enéas Tognini. E eu vi algum daqueles homens de Deus dizer o seguinte: nós fazemos campanha de oração pelo Brasil. Então, nos anos 60, principalmente na segunda metade dos anos 60, e até a primeira metade dos anos 70, houve nos bastidores das igrejas evangélicas, de todas as igrejas evangélicas, homens que se dedicaram à oração pelo Brasil. E Deus deu vitória ao Brasil naquele período. Houve um período chamado de o milagre brasileiro.
o milagre brasileiro. Não querem dizer, mas foi um período que as faculdades iam buscar os engenheiros e os técnicos das escolas para sair de lá empregado. Eu fui beneficiado pelaquela boa fase da nação. Então, que possamos fazer como aqueles homens de Deus e orar por esta nação. Aliás, tinha até me permita eu parafrasear, de um determinado obreiro, se é que eu posso dizer assim, de uma determinada igreja, há anos passados, ele dizia assim: o Brasil precisa orar. Eu até estou tomando emprestado essa frase. Não é? Precisamos. Talvez exista isso, a gente precisamos orar para mudar esta situação, e Deus muda. A oração do justo, Deus escuta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor João, obrigado, presbítero Sóstenes. Amém. Pela participação de ambos. E obrigado também a você por estar conosco aqui, compartilhando um pouco das bênçãos de Deus e dessa lição maravilhosa. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo, deixar a sua curtida. Também você pode seguir a AD Abreu Lima através das redes sociais. Está aqui o Twitter da Assembleia de Deus Abreu Lima, o Twitter oficial, e também o endereço aí do Facebook oficial de nossa igreja. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus também.